Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado aqui no Seringal Hotel. E claro, o hotel nos recebe com este café da manhã delicioso. Nosso convidado, o professor José Seráfico. O professor Seráfico lançou em Manaus mais uma obra, entre tantas que são contribuição de uma memória importante mantida por ele. Professor, vamos falar da obra do seu pai. Uma obra que, sem pretensão de ser uma biografia, mas construiu uma memória importante de um homem importante na sua vida. Fale um pouco deste livro. Veja bem, o meu pai, que viveu 89 anos, durante muito tempo, durante todo o seu tempo de vida, se dedicou integralmente à família e à tentativa de melhorar a vida dos seus contemporâneos. Então, ele começou como funcionário da Portoff Pará, isso na década dos 30, e no ano de 42, já viúvo, casou com a minha mãe. E já tinha, a essa altura, um filho, que é o nosso querido irmão João Batista Filho, que mora no Pará, é engenheiro, morou aqui no Amazonas, em Manaus, e foi quem me trouxe para cá. E eu sou o primeiro da segunda mulher do meu pai. Eu sou, portanto, o mais velho dos 8 que vieram depois. E meu pai, iniciando na Portoff Pará, viu a passagem da Portoff Pará e Amazon River, que era outra companhia, a Portoff Pará dedicada aos portos, a Amazon River dedicada à navegação. Ele viu a fusão que Getúlio Vargas fez da Portoff Pará com a Amazon River para criar o SINAP, Serviços de Navegação da Amazônia e de Administração do Porto do Pará, que se chamava SINAP. Então eu cresci, eu nasci em 42, então eu cresci vendo aquela faina diária do meu pai, aquela luta do funcionário público. Mas numa época que o funcionário público, embora ganhasse pouco, embora ganhasse, às vezes até recebesse seu salário atrasado, era digno e era respeitado. Era uma o que não acontece hoje. Porque não havia, naquela época ainda, a tentativa de liquidação do Estado. Não havia os serviços, e eram serviços bons. Então, o que eu me lembre bem, quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai, que não era senão um burocrata dos SINAP, foi atraído para a vida política. Ele, que já tinha um interesse político muito grande, ele era muito interessado, ele participava de sindicatos, ele participava das associações de marítimos, ele participou e fez muito a arregimentação de marítimos para a criação de sindicatos na Orla do Pará, na Orla do Porto de Belém. Ele fez muito isso, ele estava na luta sindical. Então, em geral, era ele quem levava os pleitos da sua categoria aos representantes públicos. Certa vez, ele precisou levar, designado pelos seus colegas, ao general Magalhães Barata, que vinha de ter sido interventor e era senador eleito com voto popular. E foi ele que foi o porta-voz. O fato é que, 2 ou 3 meses depois dele ter sido porta-voz numa reunião feita com o senador, ele foi chamado pelo senador que queria conversar com ele. E aí o senador, então, Magalhães Barata, sugeriu a ele que gostaria que ele entrasse no PSD e fizesse uma carreira política. E disse a ele: o senhor será vereador de Belém. Ele: mas como, general, eu vou ser vereador? O senhor não tem dinheiro para sustentar uma campanha. O general Barata disse: mas eu gostaria de vê-lo na minha bancada. Resultado, meu pai, ao que eu me lembre, conseguiu pagar uma nota de uns 15 centímetros com uma coluna de jornal, com a apresentação dele, e em cima uma foto quase 3x4, um pouquinho maior, que é uma coluna de jornal, e com isso foi eleito. Mas foi eleito como? O general Barata chamava os cabos eleitorais, na presença do meu pai, e dizia: lá na Marambaia, Dona Alice, me lembro bem do nome da Dona Alice, lá na Marambaia os votos são do seu Seráfico, do comandante Seráfico. Ele sabia, vejam bem, meu pai, eu acho que nem distinguia um timão de um leme, mas era o comandante Seráfico. Comandante Seráfico, o senhor terá os votos de lá. E meu pai foi eleito.
e foi feito vice-líder da bancada. Depois foi candidato à presidência da Câmara. E com 1 ano de mandato, ele não tinha mais do que 1 ano, Juscelino Kubitschek havia sido eleito e do Norte só havia vencido no Pará. E o Barata, então, na hora que o Juscelino sentou para fazer a divisão política dos cargos, disse, para a superintendência de navegação eu quero o comandante seráfico. Meu pai era um burocrata, não era comandante, coisa nenhuma. E o cargo sempre foi ocupado por oficiais de marinha. E o Juscelino, com muito pouco boa vontade, porque iria desagradar a marinha, e tinha no ministro de Viação e Obras Públicas, o oficial de marinha, nomeou meu pai. Me agrada muito falar da história do meu pai, porque eu o identifico com aqueles homens que deram tudo de si, inclusive a saúde, em benefício da coletividade que o tratava tão bem. Então eu lhe dizia que meu pai, a despeito de não fazer a diferença entre um leme e um timão, foi superintendente de navegação do SINAP e foi numa época em que houve o rompimento com a tradição de serem oficiais de marinha, os superintendentes daquela área. E, por conta disso, evidentemente, deve ter desagradado alguns setores. E esses setores sempre quiseram miná-lo. E certa vez, porque o ministro da Marinha, da Viação e Obras Públicas era um oficial de marinha, propôs a extinção das linhas de navegação deficitárias e centrou o seu interesse em acabar com a linha, por exemplo, que ligava Belém a Iquitos e a outra que ligava Manaus a Iquitos, que eram linhas de integração regional do ponto de vista da Panamazônia. E meu pai se opôs a isso. Então o general Barata, que à época era senador, chamou e pediu a ele que era governador, e pediu a ele que fundamentasse a sua recusa a extinguir as linhas. E meu pai fundamentou. Meu pai disse o seguinte, coisa que ainda acontece até hoje, e onde eu vou buscar explicação para alguns fenômenos. Meu pai disse que o caboclo, o ribeirinho do Rio Javari, só sabe que é brasileiro quando chega um navio branco, que eram os do SINAP, com a bandeira brasileira tremulando, com pessoas falando português e com jornais já ultrapassados, velhos, mas escritos em português. Isto garantia realmente a integração brasileira em área brasileira. E o general Barata, então, com essa argumentação toda, impediu a extinção das linhas. Então, essas linhas vigeram até a extinção, a transformação do SINAP em ENASA e CDP. E aí há um acontecimento que este meu pai não viu, mas eu chamei a atenção para ele nos últimos anos de vida dele, que sem a extinção dessas linhas se tornaria muito difícil implantar um polo industrial baseado em indústrias que não tinham nada a ver com a região em Manaus, porque favorecia o êxodo rural, expulsava do interior aquelas famílias cujos filhos podiam contar com o navio do SINAP de 15 em 15 dias para mandar notícia para os seus pais que ficavam lá enquanto eles estudavam aqui. Rompeu a possibilidade das famílias mandarem os seus doentes se tratarem aqui e voltarem nos navios. E, sobretudo, rompeu essa íntima ligação que havia entre brasileiros dos Altos Rios e brasileiros da metrópole. Muito bem. Mas seu pai deixou também alguns registros que você acaba publicando nessa obra, Navegação na Amazônia, Reflexo e Reflexões. Isso aqui foi muito importante porque muito pouco se fala e se escreve sobre essa navegação. É verdade, mas essa era uma preocupação muito grande do meu pai. Ainda hoje, a nossa irmã, que toma conta do acervo que ele deixou de coisas escritas, encontra muita coisa escrita dele sobre os fatos do dia.
Ele lia o jornal, tudo isso, depois ia escrever. Por quê? Meu pai também teve uma juventude durante a qual, em determinado período, ele foi revisor de jornal. Ele trabalhou em jornal também. E frequentava a casa onde se reuniam os intelectuais da época, que era a casa do velho Romeu Maris, que foi diretor da província do Pará. Ele, muito amigo do Romeu Maris Filho, um advogado e poeta, ia muito lá. Então, o velho Romeu Maris, eu acho que foi pela mão do velho Romeu Maris, ele se fez revisor de jornal. E depois tomou gosto por escrever. Ele lia muito. Eu aprendi, o meu gosto pela leitura vem do ambiente que eu tinha em casa e do estímulo que ele me dava. E depois disso, ele começou então a escrever. Ele sempre escreveu muito. E tem algumas coisas guardadas, mas ele só conseguiu organizar este pequeno opúsculo, dizê-lo pequeno já é uma redundância, mas este opúsculo que ele deixou. E quando ele faria 100 anos, eu achei que a melhor maneira de homenageá-lo era escrever este livro, de qual você é conhecedor e que provoca essa nossa rememoração do meu velho. Falamos então das casas que moram em mim. Claro que você retrata o espaço físico, mas você humaniza este momento quando você destaca os seres viventes destas casas e que contribuíram não só na sua formação intelectual, mas principalmente numa convivência agradável, de um relacionamento agradável. Fala um pouco dessa obra que foi lançada agora em Manaus. Veja bem, essa obra resultou da minha convicção de que a casa não é senão um posto de observação, como se fosse uma janela para o mundo. Não é? A casa da gente é o reduto que nos protege, mas é ao mesmo tempo, eu diria até como aquele minarete, de onde você pode observar o mundo em volta. Então, há os fatos que se passam dentro da casa, mas há os fatos que se passam fora da casa também e aos quais nós devemos estar sempre atentos. Então, o que é que eu faço nesse livro? Nesse livro eu relato as minhas experiências da mais tenra infância. Eu falo desde a casa na qual eu nasci e da qual eu só tenho informações através de terceiros, porque eu ainda era um insciente, eu ainda era um ignorante total. Mas lá é aquele lugar onde a caverna se iluminou. Eu enxerguei o mundo a partir dali. Então eu vou falando e vou aproveitando para mostrar como ela pode servir a você se inserir na vida social. Como ela pode ser o microcosmo daquilo tudo que a cerca e daquelas experiências sensíveis que você vai experimentar ao longo da vida. É mais ou menos isso de que trata este livro e eu cito muitas pessoas, e pessoas que foram definitivas para eu firmar certas convicções, para eu aprender certas coisas, para eu às vezes até em aspectos, em acontecimentos, em episódios jocosos, tirar uma lição. Porque eu acho que quem quer aprender encontra numa borboleta voejando um motivo de aprendizado. O que me chama a atenção nessa obra, Seráfico, é especialmente a facilidade que você tem de construir o texto de uma forma poética. E você fala assim, e você foi assim em sala de aula. Você deu uma contribuição à Universidade do Amazonas muito importante. Você formou cabeças que estão aí no mercado de trabalho. Como é que você navega no texto sem esquecer a poesia? Um seráfico poeta? Eu acho que você usou um verbo que é muito apropriado a essa nossa conversa e essa abordagem que você dá da minha contribuição. Navegar é preciso, dizia um outro poeta, não é? Ele já disse que navegar é preciso. E eu creio que a vida da gente não é senão um navegar permanente. Um navegar permanente até que nós cheguemos ao porto de destino, que é a morte. Então, se eu entendo que a vida é um navegar permanente, e se eu vou me abeberar de pessoa para dizer isso,
de Fernando Pessoa para dizer isso, eu estou dizendo que há que pôr poesia na vida. Há que pôr poesia. Eu agora mesmo estou lendo um livro do José Saramago, que para mim é o maior escritor em língua portuguesa do século XX. O José Saramago, cada texto dele, dotado de uma extrema e finíssima ironia, é um texto poético. Há momentos em que aquilo que muitos leitores criticam, que é ele não fazer ponto, ele não fazer, não colocar a sinalização, os sinais de interrogação, sinal de exclamação, em que vai de tal maneira natural que você sabe que ele está interrogando, que você sabe que ele está mostrando uma expressão de admiração do interlocutor. É interessantíssimo. Então eu creio que, de alguma forma, essas coisas vão criando na cabeça da gente certas, eu poderia até dizer limitações, mas que vão nos conduzindo a ter um texto menos árido, menos desagradável a quem lê. Talvez seja isso a falsa impressão que eu dou, como todo poeta, que tem que ser fingidor para ser poeta. Até para fingir que não é dor, a dor que deveras sente, não é? Agora, Seráfico, vamos falar um pouco do futuro. O que você está pretendendo a nos oferecer daqui mais algum tempo quanto ao teor literatura? Veja bem, eu tenho a impressão que todas as pessoas que chegam a determinado ponto da vida têm muita coisa a contar, desde que elas tenham boa memória e, no certo sentido, eu posso me confortar em saber que a minha é uma boa memória, e, em segundo, que tem vontade de escrever. Eu faço hoje da escrita e da leitura o meu café da manhã e o meu almoço. Ou seja, todo dia tem que ter leitura e escrita, como eu tenho todo dia café da manhã e almoço. Não garanto que tenho jantar, mas almoço e café da manhã eu tenho. Então, todo dia eu também tenho leitura e escrita. Porque acho também que ninguém consegue escrever muito, não tem muito fôlego para escrever, se não lê muito. Tá certo. Né? Então, tenho feito. Tenho pronto, eu diria pronto, mas pode colocar esse pronto, dê um caráter provisório a esse pronto, porque eu tenho pronto um texto que eu reputo uma novela. Reputo uma novela sobre a vida de um flanelinha e sobre as experiências de vida de um flanelinha. E que, a princípio, me induziu a passar uns dias conversando com o flanelinha. Mas depois eu pensei, se eu começar a conversar muito com flanelinha, eu vou acabar esquecendo o lado ficcional. E eu queria fazer um exercício ficcional. Tá certo. Então tem que ser de imaginação e não um relato da vida. E estou com isto pronto. Não sei se serei estimulado pelos meus filhos e pela minha mulher, que são os meus alter ego. Eles leem todo e qualquer texto antes que eu os publique, antes que eu os mande até para jornal. Mesmo texto eventual, crônica, que tem que estar, eu mando para eles antes de sair. E, nesse caso, as casas que moram em mim, os meus 2 filhos, quando souberam, eu contei para eles, mas achei que não teria nenhuma importância. Ambos disseram, como? Tu estás tratando de um assunto que interessa, assim, porque tu estás mostrando a vida social como era nas diversas épocas que te foi dado viver, que está sendo dado viver. E depois eu descobri que o próprio Saramago e um colega nosso da universidade, o Odenildo Sena, haviam escrito sobre praticamente o mesmo assunto, com as experiências deles. Então me animei e tem sido muito bem aceito esse livro. Certo. Então, quem sabe eu não saio daqui até o final do semestre com essa novela publicada. Vamos torcer. Seráfico, nós estamos chegando ao final do programa e rapidamente agora você tem a oportunidade de se despedir e naturalmente agradecer aos seus leitores. Eu gostaria de dizer aos leitores que a minha preocupação memorialística também se volta aos fatos de que eu sou testemunha ou de que, de alguma forma, contaram com o meu protagonismo. E um dos livros que trazem isso é esse Do ABC ao Planalto, que é um livro no qual eu mostro, eu vou repetir o nome do livro porque é importante, Do ABC ao Planalto, Sonhos e Frustração, porque mostra o estado em que eu me sinto, como se sentem milhões de brasileiros que sonharam muito naquele 1º de janeiro de 2002 e
estão frustrados hoje no Brasil. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a participação do professor José Seráfico, naturalmente agradecer aos nossos patrocinadores, Magistral Gold, Importadora TV Lá, e agradecer você, telespectador, que há 17 anos nos acompanha nessa amostragem da literatura produzida no Amazonas para você. Um grande abraço. Claro que nos encontraremos na próxima semana com um novo livro e, naturalmente, o nosso encontro com você. Deus haverá de permitir que esse encontro ocorra. Até lá e tenha uma boa semana.